Não, sem dúvida, esses gols têm gerado incômodo em todos nós. A gente fica com uma sensação em alguns momentos que o adversário tem precisado construir muito pouco para, às vezes, conseguir frutos que são esses gols aí, e sem dúvida nenhuma são questões que a gente tem que ajustar. Nesse gol em especial, tem o lance de que o Falcão estava no chão, o jogador deu sequência, enfim. Depois tem a situação do rebote também, a gente tinha que proteger melhor o Santos no rebote, a própria ação. E aí, já seguindo nessa linha do que eu estou falando, mas já respondendo a outra questão que você perguntou, a gente começou hoje com o Santos reestreando, começou com um ataque que nunca tinha jogado junto, com uma dupla de volante que até então não tinha iniciado os jogos juntos, né? Já tinha terminado o Raul e Falcão, mas nunca tinha iniciado. Então eu volto a dizer assim, é um processo, a gente está nesse processo de reformulação ainda, tem sim espaço para mais chegadas, na verdade é uma necessidade, a gente entende isso, e aos poucos a gente quer ir incorporando esse elenco, ganhando mais opções e possibilidades que vão ajudar esse grupo, esses jogadores que estão aqui a crescer também. Então a ideia é essa, que a gente vá avançando, que vão chegando mais nomes, a gente tem que ir colocando eles à disposição, e é um desafio também, porque cada um chega em um momento com uma forma física diferente. Então hoje o Mastriani já entrou um pouquinho, enfim, o Kevin estreou, então a ideia é que com o passar dos jogos a gente vai incorporando e vai ganhando mais conjunto e rendimento. O Zapelli foi um entorse, ele tentou voltar, mas já estava muito inchado o tornozelo, na hora que ele saiu de maca ali já estava muito inchado, ele tentou, não conseguiu. A gente, como tinha a questão do julgamento, e o Japé era um dos citados, até a gente não entendia porque que ele estava citado, mas enfim, ele estava citado, a gente já tinha trabalhado o João como possibilidade no lugar dele, se ele pegasse uma pena maior, então foi uma troca natural, o João entrou muito bem, agregou muito à equipe e a gente fica satisfeito. Boa noite. Você perguntou sobre eu ser preterido, mas eu estou aqui para ajudar o grupo, ajudar o Atlético, estou aqui para somar. Eu trabalho todos os dias da melhor maneira possível, procuro evoluir todos os dias e essa decisão cabe ao Maurício, né? Então, toda vez que eu tiver a oportunidade, eu vou dar o meu melhor, vou dar o meu máximo e com grandes jogadores ao meu lado, como o Juliano, o Zapelli, Raul, Falcão, eu vou crescer muito e aprender bastante com eles. Próxima pergunta do Robson De Lázari, da Rádio Transamérica. Boa noite aos dois. João, o Barbieri até em outras entrevistas já explicou que até conversou com você, tentando até entender o melhor posicionamento, mas hoje entrando ali no lugar do Zapelli, acho que é a tua posição meio que de origem, né? É ali que você prefere jogar mesmo? O que muda para você tendo que jogar mais aberto ou até um pouco mais recuado? E, Barbieri, por gentileza, duas questões. Nesses 3 jogos que restam, você considera fundamental ter o primeiro lugar para esse teu time? É importante ter essa moral aí para chegar no mata-mata e no jogo da Copa do Brasil, ou nem tanto? E o Patrick, que já assistiu o jogo hoje aqui no estádio, como que você pretende utilizar ele? Mais pelo meio ou mais aberto, como ele vinha jogando ultimamente? Obrigado. Boa noite. Eu hoje de fato joguei na minha posição de origem mesmo, que é como meia pela esquerda, ali na posição de meia avançado. Mas quando o Maurício conversou comigo, eu falei para ele: professor, eu estou aqui para te ajudar, estou aqui para somar e onde você precisar de mim, pode ter certeza que eu vou dar o meu melhor. Às vezes o meu melhor não é o suficiente para aquele momento, mas eu estou conseguindo ir bem nas partidas que eu estou dando o meu máximo para ajudar. Sobre a sua última pergunta, eu vou te pedir licença, só vou comentar sobre aqueles que são oficialmente anunciados, tá? E o outro ponto era... Ah, sim, claro. Bom, eu acho que nós temos obrigação de buscar esse primeiro lugar, tá? Agora, tem uma série de circunstâncias aí que estão no meio do caminho. A gente tem uma sequência bastante curta, então é o intervalo mínimo entre todos os jogos, porque a gente jogou hoje, vai jogar domingo, vai jogar quarta e vai jogar sábado, né? Então, uma sequência pesada. Existe a questão da suspensão dos jogadores, que eu não sei como é que vai ficar isso, se o clube vai entrar com recurso, enfim.
se eu vou poder contar com eles nesses jogos. Não sei como vai ficar a situação do Zapelli agora que saiu. Então, a gente vai buscar em todos os jogos, buscar a vitória e vai buscar o primeiro lugar. Agora, eu não posso dizer a você o que vai acontecer em cada jogo, porque o cenário, até para mim, nesse momento, é bastante incerto em relação aos jogadores com os quais eu posso contar, enfim, o que eu posso fazer em relação ao elenco. Convidamos agora o Jonathan Mendes, da Rádio Banda B. Boa noite, Barbieri. Boa noite, João. Barbieri, deu para ver nesses últimos jogos que você tem feito muito revezamento ali entre o Beleza e também o Matheus Felipe. É mais para preservar os jogadores ou, no caso, para você estar buscando encontrar esse setor defensivo ideal nesse momento? Já, João, você viveu no ano passado, né, tudo aquilo que a torcida do Atlético fez, principalmente no final da temporada. O time voltou a vencer, né, tinha vencido a última vez na segunda rodada no Paranaense. Queria que você falasse da importância, né, do torcedor, não só no Paranaense, mas o quanto ele vai ser importante nessa temporada ao todo. Não, em relação ao Matheus e o Beleza, eu já disse isso em outra oportunidade. Eu avalio que nesse momento eles têm tido um nível de desempenho similar, que em função de algumas características eu acabo optando por um ou por outro. O Beleza é um jogador que tem uma característica de cobrir um espaço maior do que o Matheus, de velocidade, de recuperação. A princípio, a equipe dele jogava sem um 9 fixo, né? Era um 9 de mobilidade, de atacar as costas e tal. Então eu entendi que para esse jogo o Beleza poderia cumprir bem a função. A gente vai avaliar a equipe do Maringá e ver, pode ser que o Beleza continue, pode ser que eu opte por outra situação. Então a ideia é ir alternando isso conforme a gente entende que seja a necessidade. Boa noite. Perdão, você poderia repetir sua pergunta? A respeito da torcida, você viveu no ano passado tudo aquilo que a torcida fez, né, na temporada, e que se falasse da importância do torcedor, não só no Paranaense, mas quanto vai ser importante na temporada. Ah, claro, o torcedor, ele agrega muito pra gente, né? A festa linda que a torcida fez naquele final do ano, a gente entrava muito mais motivado, muito com sangue nos olhos, porque sentir aquele ambiente hostil para o adversário, para a gente um ambiente da torcida ajudando e nos jogando para frente é uma coisa maravilhosa, né? E esse ano a gente vai precisar bastante da ajuda deles, temos que contar bastante com eles para a gente fazer o nosso papel dentro de campo e eles como continuam fazendo o deles, né? Próxima pergunta do Guilherme Moreira, da Rádio Jovem Pan. Boa noite, Barbieri. João, vou poupar você hoje, João, vou deixar só com o Barbieri. Você acha que falta um pouquinho de controle de jogo do Atlético nesses jogos? São poucos jogos ainda, mas às vezes quando vence, quando empata, o Atlético tem uma capacidade maior de conseguir controlar a partida. E sobre, como você falou do Zapelli ali, que possivelmente não fica à disposição, já colocaria o Juliano como relacionado para o próximo jogo contra o Maringá? Vou começar pelo Juliano. Não, a ideia não é ter o Juliano contra o Maringá. A ideia é que o Juliano, se tudo correr bem, possa estar a partir da outra semana, talvez com o Cascavel, porque o Juliano vem de um processo longo de férias aí, está sem treinar, faz pouco tempo que está conosco, e a ideia é prepará-lo da melhor maneira para não correr o risco de perdê-lo. Sobre a outra pergunta, eu acho que sim, eu acho que essa equipe tem potencial para controlar melhor os jogos e muito mais, mas volto a dizer, a gente está num processo de construção que não está me permitindo, hoje isso fica evidente, eu entrei com uma equipe totalmente distinta de todos os outros jogos que eu havia entrado, né? E toda vez que você muda muito, você perde conjunto, perde detalhe, entendimento, entrosamento, mas sem dúvida, como potencial a equipe tem, a gente precisa passar por esse período, por esse processo, ter todos à disposição, conseguir trabalhar melhor, conseguir ter sessões melhores, e aí eu não tenho dúvida de que a gente vai atingir esse potencial. Próxima pergunta do André Cavalcante, da RPC. Boa noite aos dois. Vou fazer duas curtinhas para você, Barbieri. Queria que você falasse como que você viu o lance do gol do São Joséense hoje, você considera se foi falha ou não do Santos, e queria te ouvir um pouquinho mais sobre a Copa do Brasil, o sorteio de amanhã. Depois de um bom tempo, acho que são 6 anos, o Atlético volta a disputar a primeira fase, né? Que tem aquele jogo que pode acontecer muita coisa diferente, às vezes acontecem algumas surpresas. Que particularidades que você vê na Copa do Brasil disputando essa primeira fase?
E sua avaliação sobre o lance do gol do São Joséense, por favor. Tá. Olha, eu vou pedir licença para me eximir sobre a avaliação técnica do Santos, porque eu não parei para olhar com calma, tá? Na hora ali, no momento do jogo, eu fiquei muito incomodado, porque eu achei que quando o Falcão caiu, a bola ainda estava no campo de defesa deles, e eles viram o Falcão e deram sequência, tal. Foi uma coisa que me incomodou bastante. Até cheguei a conversar com o jogador ali, mas enfim, é decisão dele, faz parte. Em relação à Copa do Brasil, concordo com você. A informação que eu tenho é que esse ano isso é ainda mais evidente, porque não tem vantagem do empate, né, o melhor ranqueado. Confesso a vocês que tenho uma dúvida se, por não ter a vantagem do empate, se o mando de campo vai ser sorteio ou se é do menor ranqueado, porque se for do menor ranqueado, aí para mim virou do menor? Então virou mais difícil ainda, né? Mais loteria ainda, porque você tem que jogar muitas vezes em lugares de difícil acesso, um campo que você não sabe como que é a condição, enfim, o empate acaba favorecendo aqueles que normalmente buscam não jogar, entre aspas, né, se defender mais. Então, acho que aumenta o desafio, e a gente vai esperar o sorteio e tem que estar preparado para o que aparecer pela frente aí. Não sei qual que é a ideia da CBF de adotar isso, mas com certeza nós vamos ter muito mais zebras do que a gente tinha nos anos anteriores, e já tinha bastante. Convidamos agora o Vinícius Cordeiro, do 12 Sport. Barbieri, boa noite. Queria te perguntar não só dos gols nos acréscimos. O Atlético tomou gol em 7 dos 8 jogos que fez até agora. É uma preocupação, é um alerta para vocês lá dentro? João, algumas semanas eu conversei com o Belão e ele falou sobre essa sua polivalência. Queria que você falasse também como você se sente jogando em outras áreas ali no meio-campo. Teve alguns jogos que o Barbieri te colocou mais aberto pela esquerda. Queria que você falasse esse seu trabalho na formação do Atlético que te ajuda agora. Olha, como eu disse anteriormente, é um fato que incomoda a gente. Não preocupa, porque os adversários não têm criado um número elevado de chances. Na última partida, foi o Mikael que estava no gol, a gente sofreu. Eu não lembro de mais nenhuma defesa difícil do Mikael. Teve uma falta que ele espalmou, tal, mas defesa difícil não lembro mais nenhuma. E hoje é a mesma coisa, tirando o lance do gol que o Santos defendeu, não lembro de nenhuma outra defesa difícil que exigiu que o Santos fizesse uma baita defesa, ou que a gente tirasse uma bola em cima da linha, ou que, enfim. Então, não estou falando isso no sentido de ignorar, a gente sabe, tem incomodado, sim, o fato da gente estar sofrendo gols todos os jogos. Como eu disse, a sensação de que a gente tem é que os adversários têm precisado fazer pouco para conseguir bastante com a gente. É uma situação que a gente tem que melhorar, seja nos duelos aéreos, na produção de área, produção dos rebotes, enfim, situações dessa maneira, a gente vai buscar fazer isso. Boa noite. Como você disse, na formação fui muito bem preparado para chegar no profissional e executar a função que fosse pedida para eu fazer, né? Às vezes a gente chega no profissional e não é de fato na nossa posição que a gente começa a jogar. Então, tive treinadores que me ajudaram bastante na formação nessa minha polivalência e, graças a Deus, hoje aqui no profissional estou conseguindo dar um retorno que os treinadores esperam. Próxima pergunta do Vincenzo Dalicani, do Portal Trex. Boa noite, Barbieri. Boa noite, João. Tudo bem? Barbieri, dá para ver dois Atléticos nesse Campeonato Paranaense, né? Um que tem muito a posse, que pressiona demais o adversário, que cria muita chance e é pouco eficiente. E o outro do jogo de hoje, com um bloco mais baixo, como você menciona, que consegue nas jogadas diretas, principalmente no primeiro gol, também no segundo gol foi um lançamento longo, em conseguir seus gols, conseguir marcar contra o adversário. Comporta essa questão de variar dentro do mesmo 11 taticamente, numa Série B tão plural, em questão de sistema tático, característica de jogadores. E uma pergunta mais complicada, o quanto te atrapalha a falta desse zagueiro pela direita? A gente sabe que o Atlético tem buscado no mercado e ainda não conseguiu essa contratação. Te atrapalha? É um dos grandes objetivos desse mercado do Atlético? Obrigado. Vou pela primeira. Olha, eu acho que é fundamental que a gente consiga
desenvolver variantes ou ter mais possibilidades ou armas à disposição, né? Então, uma equipe que consegue gerar desequilíbrio e consegue gerar dano no rival a partir de um jogo mais posicional, porque o rival está num bloco muito mais baixo, é importante, mas também é importante uma equipe que saiba transitar, que consiga gerar situações de perigo, situações de gol em velocidade, né? Uma equipe que consegue ter as duas coisas, sem dúvida nenhuma, é uma equipe muito mais perigosa do que aquela que possui só uma das possibilidades. A gente tem buscado isso. Confesso a vocês, por exemplo, o gol do Léo é um gol até que surpreende a gente, porque o Léozinho não tinha essa característica de ser um jogador com essa velocidade, sempre apresentou muito mais a característica do drible curto, do desequilíbrio ali próximo à área. Então, além do gol ter sido muito bonito, eu acho que é uma arma que a gente ganha, sabendo que ele tem essa velocidade de explosão, que ele consegue fazer esse tipo de situação. E a segunda pergunta, você falou de qual peça, desculpa? Olha, a gente está buscando, sem dúvida nenhuma, o setor de defesa é um setor que a gente ainda pretende incorporar. E o caminho que a gente tem agora no momento, enquanto a gente não incorpora, é seguir trabalhando esses jogadores. Eles têm potencial, têm qualidade. Talvez falte em alguns momentos maturidade, experiência, mas isso é processo, é trabalho, é treino, tem um pouco a ver com aquilo que eu te respondi até na última coletiva, que apresentamos dia 26, 2 semanas para estrear, depois um jogo a cada 2 dias, e aí nesse cenário você tem que estabelecer prioridades. Você não consegue trabalhar tudo, porque é impossível, precisa estabelecer prioridades. E a gente estabeleceu a prioridade de tentar trabalhar a equipe como um todo e um conjunto. Quando eu vou por esse caminho, me faltam oportunidades em tempo para desenvolver os jogadores de forma individual, que também é papel do treinador, né? Então, está fazendo falta nesse momento esses períodos para poder desenvolver, para poder melhorar questões técnicas, enfim, questões de tática individual. Isso, sem dúvida nenhuma, faz falta, especialmente quando você lida com jogadores jovens, e a gente tem um grupo que tem bastante jogadores jovens, né? Então, a expectativa é que, a partir do momento que a gente tem um pouco mais de espaço entre um jogo e outro, a gente consiga atacar essas questões que também precisam ser solucionadas. Próxima pergunta é da Monique Vilela, da Rede CNT, canal Monique Vilela. Oi, Barbieri, João, boa noite. Barbieri, você optou por iniciar com o Léozinho, todos nós sabemos, né, que ele é oriundo do futsal, e inclusive fez um gol hoje. O quanto é importante você ter um jogador com esse recurso diferente do futsal, que vem do futsal, mas também imagino que seja uma linha muito tênue, né? Porque pode ter a perda de bola, problema de recomposição. Como que você vai trabalhar isso com o time e com o Léozinho, dentro aí das possibilidades que ele te dá? E, João, você é um dos jogadores mais jovens do elenco. Qual é a importância de você ter atletas mais experientes, como a Allan Kardec, que chegou, enfim, né? O Santos, que também é um atleta bem experiente, para fazer essa composição de elenco e de troca mesmo de qualidades e de ideias para a temporada? Olha, eu conversei com o Léo já tem um tempo, justamente sobre essa questão da adaptação, né? Por mais que os esportes sejam similares, são esportes diferentes, né? A dinâmica é diferente, a ocupação do espaço, o tempo e o timing das movimentações são diferentes. Então, o Léo, por exemplo, o Léozinho, quando jogava futsal, o espaço que ele tinha que percorrer e cobrir era muito menor do que o que ele tem que percorrer e cobrir agora, até pela função que ele está exercendo de extremo, né? Então, o extremo, muitas vezes, tem quase que ser de bandeira a bandeira de escanteio, né? E isso muda, não só da parte física, mas também do entendimento, dos tempos. O Léo tem um entendimento tático muito bom, porque o futsal se exige isso, de saber se posicionar, de entender as trocas, quando um vem por dentro, vai por fora, de preencher os espaços, tudo isso ele domina. Agora, existe uma diferença grande entre fazer isso no espaço menor e no espaço maior. Então, a gente conversou bastante sobre isso, sobre ele ir entendendo essas necessidades e ir buscando isso nos treinos. Antes da última partida que o Léo tinha entrado, não foi com o Andraus, na outra, que ele tinha entrado muito bem, o Léo já tinha sido um dos jogadores que mais tinha subido a distância dele em alta intensidade nos treinos, o que demonstra que ele já estava procurando se adaptar, enfim, agora está tendo as oportunidades, está entrando bem, a ideia é que ele vá ganhando mais minutos e que
a gente consiga dar, dentro do possível, segurança para ele estar cada vez mais adaptado e poder ajudar a gente dentro do campo. Boa noite. Como você falou, ter jogadores mais experientes e referência no futebol nacional e internacional é muito bom, né? Para mim, que sou um dos jogadores mais novos do elenco, assim, a gente pode aprender bastante com eles no dia a dia, às vezes numa simples conversa ou dentro do campo, com um posicionamento ou numa forma de bater na bola para fazer um gol, para fazer uma inversão de jogo. Então, tudo isso, se você souber aproveitar da melhor maneira possível, você consegue evoluir bastante ao lado de jogadores como você citou, como o Kardec, o Santos, Juliano, entre outros. A última pergunta do Jonatas Gabetel, do GE. Boa noite, Barbieri. João, prazer. Vou com você, Barbieri. Do ponto de vista esportivo, não jurídico, né, porque o clube já com certeza está tomando as medidas sobre o resultado do julgamento e se as punições, né, desses jogadores se confirmarem, o tamanho do prejuízo. Você tem falado insistentemente na questão de reformulação das peças, de reforços que devem chegar. Então, como isso também é prejudicial para a equipe, o tamanho desse prejuízo, e também se de alguma forma isso até acelera o retorno de alguns jogadores ou a estreia. Você falou que não é o caso do Juliano, mas já vimos Mastriani voltando, vimos Santos reestreando, Velasco estreando. Então, o prejuízo e quanto isso pode influenciar na sua administração do elenco. Valeu. Bom, não, sim, sem dúvida. Eu não vou entrar no mérito jurídico, né, se a pena é adequada ou não. Enfim, os advogados têm como buscar questionar isso e tal, se for o caso. Mas, para mim, como treinador, sem dúvida, no aspecto esportivo, tem um prejuízo grande, porque é um período que eu não consigo utilizar esses jogadores, isso sobrecarrega os outros. Talvez não, com segurança, se o Mikael não tivesse suspenso, o Santos não teria estreado hoje. E o Santos faz pouco tempo que chegou. Então, talvez a gente tivesse conseguido preparar ele melhor. A mesma coisa com o Kevin, talvez a mesma coisa com o Mastriani, enfim, com os outros. Em não ter esses jogadores à disposição, sem dúvida nenhuma, a gente tem que acelerar algumas coisas, e isso pode acabar trazendo um prejuízo, de repente colocar um jogador que não está da melhor maneira preparado como deveria, além de que esse processo de formação de equipe também acaba ficando mais prejudicado, né? Então, eu conversei com vocês muito de que a estratégia inicial era tentar repetir uma base com algumas mudanças pontuais para ir criando um corpo como equipe. A partir do momento que eu tenho que fazer outras mudanças que são forçadas, que não são só por questões técnicas ou físicas, eu também vou demorar mais tempo para criar essa base. Então, traz um prejuízo grande. Agora é esperar ver o que é possível fazer nesse sentido e trabalhando os outros jogadores que também têm condição de ajudar bastante a equipe, como o João, que entrou muito bem hoje, deu conta do recado. Obrigado, Barbieri. Obrigado, João. Uma boa noite.